Uma ótima noite, eu me chamo Fábio, sou aqui do grupo da atividade entregadora aqui da Faculdade Uni-La Salle. Nós vamos estar trazendo aqui hoje para vocês um tema muito interessante a respeito sobre a otimização do relacionamento interpessoal na empresa. É estranho, né? Mas você vai aprender como lidar, como é o dia a dia da empresa, como funciona esse mecanismo hoje na sociedade. Para isso, nós convidamos uma especialista no assunto, professora de economia, Alexandra, que hoje vai estar aqui batendo aquele bate-papo com a gente, hoje, presente no momento. Prazer em conhecê-la. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Professora Alexandra, nós estamos numa era muito interessante, que é a chamada era da globalização, os nossos espectadores, eles têm muitas dúvidas com relação dentro das empresas e fora, no mecanismo da sociedade. Então, eu gostaria de saber da senhora como cada vez mais as empresas vêm buscando atividades internas, visando melhor a convivência, interação de seus funcionários. Na sua opinião, sobre essas atividades, elas são realmente eficazes? Olha, hoje em dia a gente tem uma carga de trabalho cada vez maior, a gente tem um volume muito alto de demissões e um estresse muito alto dentro desse processo. Tá? Então, quando as empresas, claro, toda empresa busca maximizar os lucros, mas quando elas conseguem unir isso ao fator humano, às atividades que visam desenvolver as pessoas, eu acho que o ponto central é esse. Não é você só trabalhar ao lado lúdico, não é você botar as pessoas para brincar no ambiente de trabalho, embora algumas empresas façam isso com muito sucesso. Tá? Mas desenvolver atividades que essas pessoas consigam desenvolver habilidades e, por conseguinte, as competências. Então, quando você sente como profissional que você pode crescer, apesar do estresse, apesar de todas as cobranças que você tem, nossa, esse é um fator que motiva. Isso é um fator que faz com que a pessoa saia daquele patamar que ela está e ela sabe que ela pode ir mais além, que ela pode se superar, pode aprender e pode de fato fazer a diferença. Seria, no caso, uma parceria entre o funcionário e o gestor? A visão hoje, ecatológica dessa situação caminharia por esse avanço hoje? Não só entre o funcionário e o gestor, mas entre o funcionário e seus colegas também. Nenhuma empresa consegue viver sozinha. A gente vem de uma época em que a gente tinha as ilhas. A ilha do financeiro não falava com a ilha do marketing, que não falava com a ilha da gestão. Hoje em dia não, hoje em dia está cada vez mais se descobrindo que você depende do seu colega, o seu colega depende de você, o gestor, se a empresa for bem sucedida, ele não chegou lá sozinho, ele tem toda uma equipe com ele e, de fato, essa parceria precisa existir. E quais são as dificuldades que encontraram quando os funcionários não têm o bom relacionamento? Como que funciona isso? Porque existe uma barreira entre o gestor e aquele que é o pequeno, Existe a barreira daquele que é o presidente, e aquele que ali que é o que não tem como chegar até ele. Como que seria esse relacionamento? Olha, com certeza toda organização sofre. Há uma queda de produtividade, há uma queda de motivação, e quando uma organização que estava motivada, ela experimenta uma queda, experimenta algo que afeta isso, é muito difícil você recuperar essa situação. Quer dizer, conquistar é difícil, manter é mais complicado ainda, perder é muito fácil e recuperar depois disso é praticamente impossível. Então toda organização sofre, Você tem funcionários que começam a não brigar mais por aquela empresa, no bom sentido, Então, eu ouvi dizer que a empresa não está muito bem, não estou nem aí. Ouvi dizer que o salário vai atrasar, não estou nem aí. Ou seja, o primeiro sintoma de queda de uma empresa quando você tem essa questão do relacionamento afetado. Em contrapartida, quando você tem pessoas unidas em prol de algo, e esse algo, não quero que ninguém faça voto de pobreza, não é essa a ideia, mas nem sempre o algo é o salário tão elevado.
porque está envolvido a valorização das ideias, está envolvido você ser reconhecido por aquela empresa, está envolvido você ser capaz de criar, implantar coisas novas e ter um chefe que dá o crédito a você, entendeu? Não é necessariamente o salário. Então você pode pagar o salário que for, se isso não tiver um resultado que é muito mais intangível do que tangível, com certeza a organização vai sair perdendo, com certeza você vai ter uma série de disfunções dentro da empresa. O resultado disso vai ser estresse, o resultado disso vai ser conflito, o resultado disso vai ser uma baixa produtividade, né, que é muito difícil você conseguir recuperar. Só uma curiosidade, uma vez o Valor Econômico ele fez uma pesquisa sobre fontes de felicidade. Não é dinheiro. Por incrível que pareça, a principal fonte de felicidade é você ter alguma religião, alguma crença. Isso não é palpável, isso o dinheiro não compra. Você acreditar em algo superior é a principal fonte de felicidade. Então é este algo intangível, mas que todo mundo sabe que é um reconhecimento, que é a implantação das ideias, que é você caminhar, subir junto com a empresa te reconhecer, te valorizar por isso, que faz toda a diferença. Quando você perde, você tem uma série de complicações aí que muitas vezes não se consegue recuperar. Doutora, o mundo hoje, né, o século XXI é o século da informação, né? É o século da tecnologia. Como que, na sua visão, a tecnologia, ela atrapalha o desenvolvimento de um funcionário, né? A sua relação dentro de uma empresa hoje, sabendo que a tecnologia ela veio para somar, ela veio para trazer uma novidade a mais nesse sistema? A tecnologia nunca vai atrapalhar. O que é a tecnologia? Logia, estudo da técnica. Então são elementos que te fazem trabalhar, evoluir de uma maneira melhor, né? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha tecnologia educacional que era o quadro negro, que nunca foi negro, foi verde, sempre foi verde. É verdade. Depois nós evoluímos tecnologicamente para o quadro branco, evoluímos para o computador, evoluímos para o data show, né? E evoluímos para a educação à distância. Então, tecnologia está presente em nossas vidas. Ela não atrapalha. Agora, ela não é a salvadora de todos os problemas. É o que eu digo sempre, as organizações não são mesas e cadeiras, não são só tecnologia. Chega aqui no La Salle, por exemplo, num domingo, a gente tem moderna tecnologia, a gente tem belíssimas instalações, né? A gente tem todo um edifício, um prédio, a localização, mas nós não temos faculdade. Porque nós aqui, alunos, professores, funcionários, não estamos aqui no domingo. Então nós temos instalações, nós não temos a faculdade acontecendo como ela deve ser, tá? Do ponto de vista da tecnologia em si, nem todas as organizações bem-sucedidas também são aquelas que utilizam tecnologia. Por exemplo, pega o botequim do seu Manel. Há 100 anos ele não utiliza tecnologia, mas ele é super bem-sucedido. Pega, por exemplo, a empresa mais antiga, mais longeva e a mais bem-sucedida do mundo, Igreja Católica. Ela foi revitalizada não pela tecnologia. Tecnologia ajuda, mas ela foi revitalizada por um esplêndido gestor e comunicador chamado Papa Francisco. Eu nunca vi, seja católico, seja evangélico, seja judeu, alguém que dissesse: eu não gosto do Papa Francisco. Todo mundo gosta, todo mundo admira. Ele fez uma inovação. Ele fez uma inovação, mas é a pessoa. Entendeu? E ele soube gerir o empreendimento dele como ninguém. Ele ficou atento aos valores. Por exemplo, o Banco do Vaticano, ele começou a se relacionar e a fazer negócios só com empresas que respeitavam os valores católicos. Como é que ele podia exigir alguma coisa se ele mesmo não adotasse? Aliás, o gestor tem que ser o exemplo. Eu sempre digo, se você não quer ser o exemplo, não quer ser gestor, tudo bem, você tem todo o direito. Mas uma vez que você se tornou gestor, uma vez que você se tornou líder de uma equipe, o teu exemplo vai guiar várias pessoas. Então também cuidado com a forma, porque é o que eu digo, mesa e cadeira não dá exemplo. São pessoas. A gente se relaciona com pessoas, a gente gere pessoas, né? A gente desenvolve competências de pessoas. A gente utiliza e congrega habilidades de pessoas. Boas ou mais, com todos os defeitos, mas são pessoas. Entendeu? E para poder encerrar esse bloco, doutora, eu gostaria de saber da senhora, como diretor
ou presidente, ele deve lidar com os conflitos internos de sua empresa, sabendo que no dia a dia, né, você lidar com funcionário é uma coisa assim meio que tenebrosa, tem aquele susto, né? E às vezes ele começa a colocar, né, a questão da barreira, né, entre um e outro. Como lidar com os conflitos que possa fazer com que a empresa ela volta a crescer, ela volta a ter sucesso dentro do cenário? Mas tem alguns direcionamentos importantes. Primeiro, comunicação clara. Agora, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro está disposto a ouvir, ou ele consegue ouvir. Então, a comunicação, ela vai ser uma para os gestores principais, ela vai ser outra para o nível técnico, outra para o nível médio, outra para os menorzinhos da organização. Jamais menosprezar nenhum dos níveis. Isso a gente fala em marketing, que é valorizar o cliente interno, fazer endomarketing. Uma pessoa que é menorzinha numa organização, ela tem um poder tremendo. Com uma fala dela, com o posicionamento dela, ela pode destruir qualquer trabalho. Eu só finalizaria uma coisa, já que a gente está falando com pessoas, né, e relações interpessoais, mais uma vez eu volto a dizer isso. Todos nós, quando assumimos alguma posição dentro das empresas de chefia, nós nos tornamos referência. Se você não quer ser essa referência, nunca aceite um cargo de chefia. Porque você vai ser observado o tempo todo. E a gente precisa estar atento a isso. Aquela história de rebelde sem causa era ótimo quando você tinha 15 anos, né? E não sabia por que você estava se rebelando, né? A partir do momento em que a gente começa a nossa vida profissional, a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar, nós representamos a nossa empresa em todos os lugares onde nós estamos, né? E nós precisamos, sempre procurem fazer a diferença positiva na vida daqueles que rodearem vocês. E isso é relacionamento interpessoal. Os problemas todo mundo vai ter. Puxadas de tapete todo mundo vai ter. Mas nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, temos que agir de maneira correta. Se a gente age corretamente, a nossa consciência está tranquila. E como diz a sabedoria popular, é o melhor travesseiro que existe. Queridos, voltamos do intervalo. Nós já estamos no segundo bloco, né, com uma nova entrevistada. No primeiro bloco nós entrevistamos a professora Alexandra, diretora, professora em Direito e Economia, né? E hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga, né, diretora do Salão de Bonecas aqui de Niterói, né, Roberta Peçanha. Um prazer imenso mais uma vez aqui conosco, né? E nós vamos iniciar, né, o nosso bloco de perguntas com a seguinte pergunta a você, Roberta: com o excesso de intimidade entre os empregados também pode ser ruim? Muitas vezes sim, porque pelo fato dos empregados se tornarem muito amigos, em um dado momento eles não vão conseguir diferenciar a amizade do trabalho. Ou em um momento que essa pessoa brigar com a outra, no trabalho vai causar problema também, pois ela não vai conseguir separar tanto de uma forma ou de outra. Eu acredito que nem sempre é muito bom. Um nível, né, de relacionamento entre os próprios funcionários, né, para o negócio atual, né, entre funcionário e patrão e funcionário, o campo hoje dos negócios, é interessante isso, o relacionamento? Sim, é interessante no momento que a pessoa sabe separar o trabalho da amizade. Tanto quanto o patrão, eu tenho que ser amigo dos meus funcionários e os meus funcionários devem ser meus amigos. Porque se eu não dou abertura para eles virarem os meus amigos, como que eu vou confiar no trabalho deles? Entendeu? E eu tenho que saber definir a amizade do trabalho, porque eu não posso passar a mão em cima da cabeça de alguém porque eu gosto mais daquela pessoa ou ser mais rígida com a outra por eu não ter um afeto tão grande com ela. Então é um lado bom e é um lado ruim. Como fazer as pessoas da empresa terem mais empatia? Bom, é meio que você ensinar o seu filho, né? Você deve passar para o seu funcionário que antes dele pensar em fazer algo de ruim ou até mesmo de bom, que às vezes eu acho que é bom para mim, pode não ser bom para você. Então eu tenho que passar para o meu funcionário
que ele deve sempre estar se colocando no lugar do outro, sempre tem que estar ouvindo o outro, porque às vezes eu chego no meu ambiente de trabalho e não tá tudo bem comigo, então eu sou um pouco mais rígida e a pessoa se colocando no meu lugar, ela vai entender, e eu me colocando no lugar da outra pessoa, eles vão entender. Então eu acho que é mais ou menos isso. Promover uma palestra sobre o tema é um bom método nos dias atuais? Depende muito, porque eu acho que a pessoa ela tem que estar bem consigo mesmo. Não adianta eu promover milhões de palestras e você tá mal consigo mesmo por dentro. E não adianta eu te motivar se você não tem a motivação. A motivação vem de dentro. Eu posso te motivar hoje e vai funcionar só para hoje. Para amanhã talvez não funcione, porque por dentro eu estou ruim. Então eu não vou conseguir levar isso por muito tempo. E Roberta, qual é a mensagem que você deixa para nós e para os nossos amigos, né, que estão nos assistindo nesse momento, para essa relação, né, a otimização do relacionamento interpessoal nas empresas? Qual é a mensagem final que você deixa para nós e para os nossos amigos? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade e a credibilidade de vocês estarem me convidando para participar. E a mensagem que eu deixo hoje, tanto para os gestores quanto para os funcionários, colaboradores, é que nós devemos, como eu falei antes, sempre nos colocar no lugar um do outro, sempre tentar ser parceiro, tanto da equipe quanto da empresa, porque uma empresa não funciona sozinha, e devemos estar sempre pensando em crescer juntos.